descubra os detalhes fascinantes por trás da construção do Templo de Salomão. A obra mais grandiosa do mundo antigo, o Templo de Salomão foi uma construção monumental, envolvendo técnicas e desafios impossíveis para a época. Descubra como essa maravilha foi erguida. O primeiro desafio enfrentado na construção do Templo de Salomão foi a obtenção e preparação das pedras da fundação. Estas pedras, algumas pesando até 400 toneladas, eram essenciais para a base sólida do templo. Sem o uso de guindastes ou polias de metal, os construtores precisaram desenvolver técnicas engenhosas para cortar e transportar esses blocos maciços com habilidade e trabalho árduo. Os trabalhadores cortavam as pedras nas pedreiras espalhadas pelas montanhas ao redor de Jerusalém. A técnica utilizada era ancestral, porém eficaz. Primeiro, identificavam onde rachar a rocha e riscavam linhas usando pedras mais duras que o calcário. Em seguida, abriam buracos profundos ao longo dessas linhas, inseriam cunhas de madeira seca e jogavam água. Com a absorção da água pela madeira e o consequente inchamento, a pressão aumentava até que, após horas ou até dias, a rocha rachava exatamente onde planejado. Esse processo permitia o corte preciso das enormes pedras, sem o uso de explosivos ou ferramentas barulhentas. Cada bloco precisava ser moldado, alisado e medido com precisão milimétrica para garantir seu encaixe perfeito na estrutura do templo. Homens experientes liam as marcas dos arquitetos gravadas nas próprias pedras para determinar sua posição correta no edifício sagrado. Qualquer erro poderia resultar em desperdício de material valioso e tempo precioso, tornando cada etapa do processo um desafio meticuloso e crucial para o sucesso da construção do Templo de Salomão. Após a extração das pedras das pedreiras ao redor de Jerusalém, o desafio de transportá-las até o local de construção do Templo de Salomão se mostrou monumental. Com blocos pesando até 400 toneladas, os construtores precisaram desenvolver um sistema engenhoso para movimentar essas enormes estruturas por quilômetros de terreno acidentado. Para isso, cerca de 70 homens foram designados exclusivamente para a tarefa de transporte. A técnica utilizada envolvia a construção de rampas gigantescas de terra, cuidadosamente compactada para suportar o peso dos blocos. Os troncos grossos funcionavam como rolos sobre os quais as pedras eram posicionadas, enquanto cordas de fibra vegetal, tão grossas quanto braços humanos, eram amarradas ao redor dos blocos para permitir seu deslocamento. O processo era lento e exaustivo. Centenas de homens se revezavam puxando as cordas. Os trabalhadores dormiam ao lado das pedras, alimentavam-se ali mesmo e não descansavam até alcançarem o destino final em Jerusalém. O desgaste constante das cordas representava um perigo iminente. Qualquer falha poderia resultar em acidentes graves, com homens sendo arremessados para frente ou presos sob os blocos em movimento descontrolado. Mesmo diante dos riscos e da extenuante jornada, os trabalhadores persistiam na árdua tarefa, impulsionados pela determinação em ver a grandiosa obra concluída. Após a obtenção das pedras da fundação e o transporte dos blocos maciços para o local de construção do Templo de Salomão, um novo desafio se apresentou: a aquisição dos milhares de troncos de cedro necessários para a estrutura. Com o cedro sendo uma madeira nobre e resistente, essencial para a construção, Salomão precisava obtê-lo das florestas do Líbano, localizadas a cerca de 200 quilômetros de Jerusalém. Para isso, um acordo comercial foi estabelecido com o rei Hírão de Tiro, que forneceria os lenhadores especializados e todo o cedro necessário em troca de uma significativa quantidade de trigo e azeite anualmente. Israelitas foram designados para trabalhar nas florestas do Líbano, em sistema de turnos que envolviam 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. O processo iniciava com os lenhadores sidônios derrubando cedros gigantescos
com séculos de idade, e os cortando em tamanhos transportáveis. Em seguida, os troncos eram amarrados uns aos outros, formando jangadas enormes que eram empurradas por barcos menores pelo mar Mediterrâneo até o porto de Jope. A viagem marítima era desafiadora, sujeita a tempestades e riscos constantes, como cordas arrebentando e troncos se perdendo no mar. Após chegar ao porto, os troncos eram então transportados por terra até Jerusalém, cerca de 60 quilômetros adiante. A técnica utilizada envolvia rolos sob os troncos apoiados por cordas grossas, amarradas ao redor das peças, enquanto centenas de homens puxavam essas cordas sob comando rítmico dos supervisores. O cuidado era redobrado para evitar danos aos troncos frágeis durante o transporte terrestre, uma vez que arranhões ou rachaduras comprometeriam sua qualidade e utilidade na construção do templo sagrado. O processo era lento e exaustivo, exigindo semanas para que cada tronco chegasse ao destino final em Jerusalém. Os trabalhadores enfrentavam condições adversas durante todo o percurso, desde febres até exaustão física extrema causada pela jornada árdua. Mesmo diante dos desafios impostos pela distância e pelas condições precárias do transporte terrestre dos pesados troncos de cedro, a determinação em ver o templo concluído impulsionava os trabalhadores a persistirem na missão árdua. Após a extração e transporte das pedras fundamentais, chegou o momento crucial de encaixar esses blocos maciços com precisão milimétrica para a construção do Templo de Salomão. No entanto, um desafio adicional se apresentava: a necessidade de realizar todo o trabalho em silêncio absoluto. De acordo com as Escrituras, nenhum som de ferramenta de ferro poderia ser ouvido no canteiro de obras, pois isso era considerado profano. Para atender a essa exigência divina, os construtores precisavam garantir que cada pedra fosse preparada com perfeição nas pedreiras e oficinas antes de chegar ao local da construção. Cada bloco tinha que ser moldado, alisado e medido com extrema precisão, pois qualquer erro significaria desmontar parte da estrutura e recomeçar o trabalho. Os arquitetos e mestres construtores utilizavam um sistema meticuloso de marcação nas pedras, ainda nas pedreiras, gravando símbolos que indicavam a posição exata de cada bloco no templo. Ao chegar em Jerusalém, os construtores liam essas marcas para encaixar as pedras sem a necessidade de ajustes posteriores. O trabalho no canteiro era realizado em total silêncio, com os supervisores circulando constantemente para garantir o cumprimento dessa regra sagradas. A coordenação exigida era absurda. Qualquer erro poderia resultar em acidentes graves ou na necessidade de reconstruir partes inteiras da estrutura. Assim, a obediência rigorosa, a ordem divina do silêncio absoluto, tornava cada etapa da construção do templo não apenas um ato arquitetônico complexo, mas também uma expressão reverente de adoração ao Criador. Após a conclusão da estrutura principal do Templo de Salomão, um novo desafio se apresentou: revestir as paredes internas com 27 toneladas de ouro puro. Para realizar essa tarefa monumental, Salomão contratou Hurão, um renomado especialista fenício em metalurgia. Hurão era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai era de Tiro, conhecido como artífice em bronze. Com habilidades excepcionais e vasto conhecimento na manipulação do ouro, Hurão foi trazido pessoalmente por Salomão para liderar a delicada operação de folhear as paredes do templo com o precioso metal. O processo envolvia aquecer o ouro até atingir o ponto ideal de maleabilidade, permitindo que fosse martelado em placas finas sobre as superfícies das paredes internas do templo. Cada placa de ouro era cuidadosamente fixada sobre o cedro, formando um revestimento reluzente, que refletia a grandiosidade e esplendor da construção sagrada.
O trabalho meticuloso e minucioso realizado por Hurão e sua equipe resultou em uma exibição impressionante de riqueza e magnificência dentro do Templo de Salomão, tornando-o não apenas uma estrutura imponente, mas também um símbolo resplandecente da adoração ao Divino Olho. A coordenação dos 150 trabalhadores envolvidos na construção do Templo de Salomão foi uma tarefa monumental que exigiu um sistema complexo de organização e supervisão. Com equipes distribuídas em diversas localidades, como pedreiras, florestas e o canteiro central em Jerusalém, era fundamental garantir que cada grupo desempenhasse sua função de maneira eficiente e coordenada. Para isso, foram designados 300 supervisores responsáveis por controlar aproximadamente 45 trabalhadores. Cada esses supervisores conheciam cada membro de suas equipes pelo nome, monitorando seu desempenho e garantindo que estivessem no lugar certo, realizando a tarefa correta no momento adequado. Acima deles havia 550 chefes principais encarregados de comandar todo o projeto e reportar diretamente a Salomão. A pressão sobre esses líderes era imensa, pois qualquer atraso ou erro poderia comprometer o prazo estabelecido para a conclusão da obra. 7 anos exatos. Cada manhã, antes do nascer do sol, os supervisores reuniam suas equipes, distribuíam as tarefas do dia e supervisionavam o trabalho até o pôr do sol. A disciplina era rigorosa, faltas eram imediatamente substituídas, trabalhadores lentos recebiam advertências e punições subsequentes em caso de reincidência. Além das penalidades, também havia recompensas para incentivar um desempenho excepcional. Os israelitas completavam seus turnos recebendo pagamentos em trigo e azeite suficientes para sustentar suas famílias nos meses seguintes em casa. O sistema criava uma competição saudável entre as equipes, estimulando-as a alcançarem os melhores resultados possíveis dentro do prazo estipulado por Salomão. Após 7 anos de intensa dedicação e trabalho incansável, o Templo de Salomão foi finalmente concluído. A inauguração do majestoso edifício sagrado foi um evento monumental que reuniu todo o povo de Israel em Jerusalém. Os sacerdotes carregaram a Arca da Aliança para dentro do Santo dos Santos, o coração espiritual do templo, em uma cerimônia solene e reverente. Salomão, o sábio rei responsável pela grandiosa obra, liderou uma oração pública pedindo a bênção divina sobre o templo recém-erguido. Em um momento de profunda conexão espiritual, uma nuvem encheu o templo, não uma nuvem comum, mas a própria glória do Senhor. A presença divina era tão intensa que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé diante da manifestação do poder celestial. Este momento transcendental marcou não apenas a conclusão física da construção, mas também simbolizou a habitação espiritual de Deus no meio do seu povo escolhido. A inauguração do Templo de Salomão representou o ápice dos esforços humanos em honra ao divino e selou a realização de um feito impossível, tornando-se um marco na história e na fé do povo israelita. A celebração da conclusão da grandiosa obra do Templo de Salomão foi marcada por um espetáculo de fé e gratidão. Salomão, o sábio rei de Israel, liderou pessoalmente a cerimônia de inauguração, trazendo consigo uma atmosfera de reverência e solenidades. Os sacerdotes, vestidos com trajes sagrados, carregaram a Arca da Aliança para dentro do Santo dos Santos, o local mais sagrado do templo, onde a presença divina era mais intensamente sentida. Salomão proferiu uma oração pública fervorosa, pedindo as bênçãos do Altíssimo sobre o templo recém-erguido e sobre todo o povo de Israel. Em um momento transcendental e emocionante, uma nuvem encheu o templo. Não uma nuvem encheu o templo, não uma nuvem comum, mas a própria glória do Senhor desceu sobre o local. A manifestação divina era tão poderosa que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé diante da presença majestosa de Deus.
Este evento extraordinário selou não apenas a conclusão física da construção monumental, mas representou a confirmação espiritual da habitação divina no meio do seu povo escolhido. A inauguração do Templo de Salomão foi um marco na história e na fé de Israel, simbolizando a realização de um feito impossível por meio da dedicação e fidelidade ao Criador. Após a conclusão da construção do Templo de Salomão, um dos maiores desafios enfrentados foi a manutenção e conservação da grandiosa estrutura com seus 30 metros de altura e revestimento em ouro puro. O templo exigia cuidados constantes para preservar sua beleza e integridade ao longo dos anos. Uma equipe especializada foi designada para realizar inspeções regulares, reparos necessários e limpeza meticulosa das paredes revestidas em ouro. A manutenção do templo tornou-se uma tarefa sagrada, realizada com reverência e dedicação para garantir que o local permanecesse como um símbolo duradouro da adoração a Deus. Após a grandiosa inauguração do Templo de Salomão e a manifestação da presença divina no local, a história registra um evento trágico que marcaria o destino da imponente construção. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e ordenou a destruição do templo, resultando em um dos momentos mais sombrios para o povo de Israel. A narrativa detalha como as muralhas revestidas em ouro foram profanadas, os querubins folheados em ouro foram despedaçados, e o altar de incenso foi reduzido a destroços. A devastação causada pelas forças babilônicas ecoou por toda Jerusalém, deixando marcas indeléveis na história do templo e do povo hebreu. A destruição do Templo de Salomão pelas mãos de Nabucodonosor representou não apenas a perda material da estrutura sagrada, mas também simbolizou a dor